Opa! Como é que eu vou fazer? Ô, Gusmar, tá pegando, Marcelo? Espera um pouco então? Melhor esperar para começar? Retardarei o início da sessão, tendo em vista problemas aqui com computadores. Declaro aberta a sessão de número 7.514, do dia 10 de agosto de 2021. Sessão presencial, julgamento pelo SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. Caso haja alguma manifestação, peço que o juiz se manifeste nesse momento. Não havendo manifestações, eu declaro aprovada a ata da sessão anterior. Tendo em vista problemas no computador do juiz Marcelo Davi, faremos uma inversão na pauta, iniciando com os processos do juiz Ladeiras. Após o fim dos processos do juiz Ladeiras, caso o computador do juiz Marcelo tenha sua operacionalidade restabelecida, aí votaremos para o juiz Marcelo. Assim sendo, com essas instruções, eu passo a palavra à senhora secretária para dar início à pauta do dia. Tribunal Marítimo, pauta da sessão do dia 10 de agosto de 2021, processos para julgamento pelo Sistema Eletrônico de Informações SEI. Processo número 34.522 de 2021. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Marcelo de Assis Fonseca Zenóbio, proprietário. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se de água aberta e posterior adernamento, ocorrido cerca das 14 horas do dia 16 de setembro de 2019, envolvendo a embarcação ex-navio oceanográfico NOC Almirante Câmara H41, identificado como um casco, aguardando reforma, que estava abarrancado nas margens do rio Itajaí Sul, em Itajaí, Santa Catarina, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais. O navio, a embarcação, tem 63,7 metros de comprimento, era de propriedade de Marcelo de Assis Fonseca Zenóbio. O inquérito foi instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, ouvidas 3 testemunhas e anexados documentos de praxe. No laudo de exame pericial, os peritos consideraram que o fator material contribuiu devido à retirada das válvulas de fundo que impediu a entrada de água no casco, e concluíram que a causa determinante foi um caso fortuito, abro aspas, acontecimento possível, mas estranha ação e a vontade humana, de efeito imprevisível, inevitável e irresistível, devido ao fato das válvulas de fundo que tinham como função evitar que entrasse a água dentro do casco, fecho aspas. O encarregado do inquérito, discordando em parte dos peritos, concluiu que o fator material contribuiu, tendo em vista que pelos vídeos anexados aos autos, abro aspas, pode-se verificar a falta de manutenção, as condições estruturais precárias e o mau estado de conservação da embarcação, fecho aspas. E que o fator operacional também contribuiu, pois, abro aspas,
a falta de manutenção preventiva contribuiu para um mau estado da embarcação, fecha aspas, apontando como possível responsável o senhor Marcelo de Assis Fonseca, Zenóbio, pela falta de manutenção e vigilância adequada, prolongadas por um longo período, pois tal fato expôs a embarcação ao risco. A douta Procuradoria, a uniformidade de entendimento com o encarregado do inquérito, representou em face de Marcelo de Assis Fonseca Zenóbio, na qualidade de proprietário do casco, ex-navio Almirante Câmara, com foco no artigo 14, a linha A, e artigo 15, a linha E. Alegou, em síntese, que promove pela responsabilização deste representado, uma vez que a falta de manutenção preventiva ocorreu em virtude da imprudência e negligência do proprietário, eis que agiu de forma displicente ao não realizar a devida manutenção na embarcação. Restou comprovado nos autos que a falta de manutenção e de vigilância adequada, por um longo período, somada à idade elevada da construção da embarcação, resultaram no adernamento. Alegou ainda que foi comprovado nos autos que o proprietário já havia sido notificado pelas autoridades marítimas quanto à manutenção, falta de manutenção e risco que poderia ocorrer caso não tomasse a devida providência, expondo assim a risco à segurança da embarcação, vida-se fazendo de bordo e requerendo a sua condenação. Senhor juiz, eu entendo que a representação está conforme para ser recebida. Obrigado, juiz Ladeiras. Passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Em discussão. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, recebo a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. De acordo. Como voto demais juízes, assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Publicação do voto no processo número 34.522 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.544 de 2021. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Jodevaldo Silva Catanheides, proprietário. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se do naufrágio do barco de pesca Costeiro 2, ocorrido cerca das 23 horas do dia 21 de janeiro de 2020, sob o comando de Josevaldo Costa Silva, pescador profissional, que veio a óbito nas proximidades de Farol de São João, município de Apicum, Açu, Maranhão, com danos pessoais e materiais, mas sem registro de danos ambientais. O pesqueiro tem casco de madeira, 10 metros de comprimento, era classificado por navegação interior, atividade de pesca, de propriedade de Jodevaldo Silva Catanheides. O inquérito foi instaurado pela Capitania dos Portos do Maranhão, ouvidas 5 testemunhas e anexados documentos de praxe. No laudo de exame pericial, que foi indireto, consta que, por ocasião da perícia, a embarcação se encontrava encalhada em uma praia nas proximidades de Farol de São João, com avarias em geral devido ao acidente de navegação, sem o motor e sem todos os equipamentos de navegação, que foram retirados para receber reparos no casco e ser rebocado até o porto de origem. Os peritos consideraram o fator operacional contribuiu, pois o mestre estava navegando fora de sua área de navegação autorizada e concluíram que a causa determinante do acidente foi a imprudência do mestre da embarcação. O encarregado do inquérito, acompanhando os peritos, concluiu que o fator operacional contribuiu, pois o barco de pesca Costeiro 2 estava navegando com sua tripulação incompleta, a carga estava mal distribuída, estava navegando fora de sua área de autorizada de navegação, que é interior, e estava navegando em mar aberto, e apontou como possível responsável direto o senhor Josenaldo Costa Silva, mestre do barco de pesca Costeiro 2, que veio a óbito, mas também como possível responsável indireto o senhor Jodevaldo Silva Castanhede, proprietário do barco, por não ter preparado devidamente a sua embarcação. Na análise dos fatos,
O encarregado do inquérito destacou que a embarcação estava navegando com tripulação em desacordo com seu TIA, folha 40, fora de sua área autorizada prevista na NPCP da Capitania dos Portos do Maranhão, incidindo respectivamente no inciso 3 do artigo 13 e no inciso 6 do artigo 23 do RLESTA. Além disso, a embarcação excedeu a lotação autorizada, pois transportava 5 pessoas, sendo que somente Josenaldo Costa Silva, mestre da embarcação, possuía habilitação. O indiciado apresentou defesa prévia. A douta Procuradoria, em uniformidade de entendimento com o encarregado do inquérito, representou em face de Jodevaldo Silva Castanhede, na qualidade de proprietário do barco de pesca Costeiro 2, com foco no artigo 15, a linha E, exposição a risco. Alegou em síntese que Jodevaldo Silva Castanhede agiu com negligência, pois autorizou que sua embarcação se fizesse ao mar para a faina de pesca, sem possuir a bordo material de salvatagem. Além disso, tinha ciência que a embarcação estava navegando fora de sua área de navegação autorizada, pois se encontrava em mar aberto, sujeita às condições de mar naquela região. Corroborando esta afirmação, verificam-se os depoimentos dos tripulantes, onde afirmaram que, abro aspas, era rotina que o pesqueiro se dirigisse para a região para realizar atividade de pesca, fecho aspas. Fatores que, evidentemente, contribuíram para a exposição a risco em análise, que culminou no emborcamento da embarcação e no óbito do POP, mestre do barco de pesca. Ressaltou ainda que, em face das provas acostadas, entende que a negligência e imprudência do pescador profissional Josenaldo Costa Silva, mestre do barco de pesca, também contribuiu para o emborcamento do pesqueiro, pela má distribuição da carga, causando adenamento do barco. Encontrava-se navegando fora de sua área autorizada, sem possuir a bordo colete salva-vidas. Entretanto, em virtude do óbito do mesmo, requeriu o reconhecimento expresso do tribunal por extinguir sua punibilidade. Por dever de ofício, apontou também infrações à RLESTA. Senhores juízes, entendo que a representação está conforme para ser recebida. Que juizadeiras, eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Em discussão, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juizadeiras, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, recebo a representação nos termos que se encontram para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. De acordo. Como voto dos demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação nos termos do voto que foi apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Ladeiras. Publicação do voto no processo número 34.544 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.444 de 2021. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Celson Costa Júnior, condutor. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 26 de janeiro de 2020, volta das 15h30, a lancha Avalon 1, classificada de esporte e recreio, conduzida pelo MSA Celton Costa Júnior, suspendeu da enseada dos Golfinhos com destino ao rio Biguaçu, Santa Catarina, com velocidade de 3 nós. Durante a navegação, o condutor, que nunca havia navegado no local, utilizava as cartas náuticas dos equipamentos, traçando a rota pelo equipamento Navionics. Durante o trajeto, não observou que sua proa uma boia cega cardinal leste, o que faz com que parasse a oeste da mesma e colidisse com a laje dos Golfinhos. A equipe de inspeção naval recebeu informação sobre o acidente, chegando ao local, constatou a colisão e a lancha fundeada e sem máquinas. A lancha foi rebocada por outra embarcação e depois fundeada em local seguro na Baía dos Golfinhos. Boletim meteorológico informando céu nublado, ventos em direção norte-nordeste, intensidade de 2 a 7 nós.
com rajadas de 17, vagas de 1 a 1,5 m. O laudo pericial concluiu que houve falha quanto à derrota da embarcação, traçada no GPS, decorrente da não leitura antecipada das cartas náuticas da região. O encarregado do inquérito concluiu que a causa determinante foi a imprudência, imperícia, o erro do condutor da embarcação Avalon, Celso Costa Júnior, oferecendo representação em face a penha oferecendo representação em face do mesmo, com fulcro no artigo 14, letra A, colisão da Lei 2.180 de 54. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Que juiz Marcelo, eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, também entendo que a representação está em termos. O condutor, ele visualizou essa boia e alegou que ela estava sem sinalização, mas pela foto está perfeita, a boia tem a faixa amarela, boia preta, com sinais cardinais, ou seja, eu entendo que a representação está em tempo para ser recebida. Que juiz Júlio, eu coloco em discussão. Não havendo comentários, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Como vota o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves? Como vota o irmão juiz? Assim decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receberá a representação, nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.444 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.488 de 2021. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Átila Lancuri. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Lucivan de Souza Lopes, condutor inabilitado. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhor juiz, no dia 5 de setembro de 2019, por volta das 22 horas, ocorreu o naufrágio do barco de pesca Comandante Ramos, com danos materiais na localidade de Boa Vista, cidade de Patipuru, Pará. Extrai-se dos autos, com base nas informações prestadas por Lucivan Lopes, pescador artesanal e mestre, que a embarcação desatracou da cidade de Boa Vista, não retornando data e hora da saída da localidade, não recordando, com destino à área de pesca, cerca de 45 milhas náuticas de distância da cidade de Salinópolis, Pará, que por volta das 8 horas do dia 6 chegou com a tripulação na área de pesca para pescar isca, em seguida navegaram para a área de pesca. Ato contínuo, começou a entrar água no barco por um dos bordos, devido ao afastamento da estopa do calafeto, causado por águas agitadas, que ocorreu no local, provocando o naufrágio da embarcação. Não houve poluição, tampouco acidentes pessoais, conforme se depreende do relatório. Após a análise, foi verificado que as condições da natureza influenciaram no acidente, com águas agitadas e vento forte, contribuindo sobremaneira para caracterizando fortuna do mar. A PEN, ao contrário das conclusões do encarregado do inquérito, ofereceu representação em face de Lucivan Souza Lopes na qualidade de condutor inabilitado do barco de pesca Comandante Ramos. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Que juiz Marcelo, eu passo a palavra ao juiz revisor, juiz Átila. Também estou de acordo com a leitura, em receber a representação. Em discussão, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Como vota o juiz revisor, senhor juiz Átila? De acordo com o juiz Marcelo. Como vota os demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos de voto apresentado pelo senhor juiz Marcelo Davi.
Publicação do voto no processo número 34.488 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.502 de 2021. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Elton de Almeida Barbosa, mestre proprietário. Givanilton Silva, responsável pela manutenção do bote. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhor juiz, no dia 4 de agosto de 2019, por volta das 13 horas e 30 minutos, na localidade conhecida como Banco da Minerva, Porto Seguro, Bahia, ocorreu avaria no motor do barco motor Monte Sião, deixando-o à deriva até ser rebocado. Consoante o laudo pericial, a tripulação estava incompleta, de acordo com o cartão de lotação. O comandante deveria ser um PEP, mas a mesma estava sendo conduzida por Elton Barbosa, proprietário, que é habilitado como pescador profissional, POP, carteira de escrita. Restou comprovado nos autos que o estado visual da embarcação era bom, porém, com relação ao equipamento de salvatagem, foram constatados que o extintor portátil de combate a incêndio estava vencido, não possuía dispositivo luminoso de boia circular, não possuía lanterna, pirotécnicos estavam vencidos e não possuía cartas náuticas na embarcação e o motor estava sem proteção na correia. O encarregado do inquérito, entendendo os senhores peritos que a causa determinante do acidente foi a parada do motor por falta de lubrificação, ocasionando o trancamento mecânico, caracterizando assim a imprudência de Elton de Almeida Barbosa, responsável pela embarcação, pela falta de cuidado na manutenção do motor, não sendo apresentado qualquer documento que comprovasse tal manutenção. O encarregado chegou à mesma conclusão dos peritos, e a PEN, da mesma forma, responsabilizou Elton de Almeida Barbosa na qualidade de proprietário condutor do barco motor e também ofereceu representação em face de Givanilton Silva na qualidade responsável pela manutenção, na medida em que não se atentou para a segurança da embarcação ao não providenciar a manutenção preventiva, caracterizando assim negligência e imprudência. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, também entendo que a representação está em termos para ser recebida. Em discussão, retorna a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como vota, irmã juiz? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação, os termos do voto apresentado pelo senhor relator de Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.502 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.542 de 2021. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Raimundo Reinaldo Magalhães Mesquita, comandante. Navegação São Domingos Limitada, EPP, proprietário. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 13 de julho de 2019, por volta das 19 horas, no porto de Aires, cidade de Aroeiras do Pará, a bordo do ferryboat São Domingos 3 SD, Maílson Dias Ferreira, ao segurar no ferro do ferryboat para pular, sofreu um choque elétrico, caindo na água sem vida. No inquérito realizado pela Capitania dos Portos local, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial e juntada a documentação de praxe. O encarregado do inquérito observou que a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental tomou ciência do fato da navegação somente no dia seguinte, quando recebeu uma denúncia de que uma pessoa havia falecido a bordo da embarcação. Não foi possível periciar a embarcação, aliado ao fato da distância onde o incidente ocorreu,
Após ouvir as testemunhas presenciais, observou-se que havia um fluxo intenso de pessoas por causa do evento que estava acontecendo na cidade. Por conta disso, as embarcações nos portos ficavam a contrabordo uma da outra. Neste caso, eram 3 embarcações, uma ao lado da outra. A vítima fatal, junto com 3 amigos, estavam num barco tipo lancha que atracou a contrabordo de uma dessas embarcações. E para chegar em terra, teriam que passar pelas demais embarcações, quando a vítima sofreu o choque, vindo a falecer. O encarregado entendeu que contribuiu para o fato em análise a negligência do comandante da embarcação, bem como da empresa proprietária, por terem deixado os cabos elétricos de alimentação de energia de terra para bordo expostos. A PEN, em uniformidade, ofereceu representação em face do comandante indiciado, assim como da empresa proprietária, com fulcro no artigo 15, letra E, da Lei 2.180 de 54. A meu ver, a representação está em termos e eu a recebo. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, também entendo que a representação está em termo para ser recebida. Em discussão. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Receber a representação para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, Com o relator, Júlio senhor Neves, presidente. para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto demais juízes, assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.542 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.441 de 2021. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Átila Lancori. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Marcos Antônio Martins Machado, prático. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson. Obrigado, senhor juiz presidente. Senhores juízes, há poucos dias eu recebi aqui a visita do Dr. Lucas Pimenta, e ele me alertou de um detalhe sobre esse processo. Ele disse que, assim como este mesmo processo, mais outros 2 que já foram distribuídos aqui pelo SEI, são de acidentes idênticos. Os processos aqui no Tribunal Marítimo, eles não guardam semelhança, essa identidade entre um e outro, mas, deixa eu achar ele aqui para eu ler ele, senhores, esse é o 441. 441, tá, vou abrir de novo, que já sumiu daqui da minha tela, desculpem. Mas, eles, por conta da diferença entre os atores, mas o que leva a esse acidente seria o mesmo fato, e ele estava indagando a possibilidade desse processo serem todos, 644, todos condensados, né, juntados um ao outro, como aconteceu em uma outra oportunidade, quando nós fizemos isso com um processo por conexão, né? Um processo que aconteceu, um acidente que aconteceu lá em Fernando de Noronha. Nós já estivemos olhando aqui, achei processo. O caso desse Lady Diove, que estamos julgando agora, é uma colisão de um navio com um Dolphin, numa atracação no rio Tapajós. Segundo consta dos autos, em 2 de abril, esse graneleiro com um prático a bordo, e com 2 rebocadores com cabos passados, ele teria se chocado, né, colidido sob o Bochecha de Borés com um Dolphin de amarração número 4 do berço 401. O prático, em seu depoimento, ele negou que houvesse essa colisão, e também avarias no Dolphin, etc. Falando que ele somente encostou nesse Dolphin, que ele não tinha já defensas, causando apenas arranhões de Bochecha e Boreste.
afirmou que a Praticas já havia pedido por diversas vezes a colocação de defensa naquele Dolphin e acrescentou contra a manobra ser executada por Boreste e não por Bombordo, dar-se a maioria das vezes por insistência do terminal, pois o chip loader teria sido construído de forma errada. O comandante do rebocador que o assessorava declarou que os eventos que contribuíram para o acidente teria sido a determinação via fonia do representante da empresa Cargill, que é a dona do terminal, de que a atracação fosse feita daquela maneira. E o prático ter aceitado que fosse dessa forma. Claro, o prático não pode impedir que isso seja, né? Então, ele acabou batendo. Os peritos falaram que o fator material teria contribuído, falta de inadequabilidade das defensas nos Dolphins e também o operacional devido à determinação do terminal de que a atracação se realizasse a favor da correnteza e, por sua vez, a aceitação do prático de fazer daquela maneira. Apontaram, então, que a causa determinante teria sido a imprudência do terminal e do prático. O encarregado do inquérito disse que a colisão se deu por imprudência do prático, Marco Antônio Martins Machado, que agora está sendo representado, que na aproximação da atracação o fez com velocidade anormal, não havendo tempo suficiente para manobrar a embarcação e evitar a colisão com o Dolphin. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo, que se encaminhou à Procuradoria, que agora então oferece representação apenas em face do prático, Marco Antônio Martins Machado, por entendê-lo então responsável pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, linha A, e afirma PEN que ele teria sido imprudente e negligente, irresponsável e displicente, eis que na sua posição em que se encontrava tornava-se responsável pela segurança da embarcação e das vidas a bordo, incorrendo em erro, uma vez que deixou de atender de forma eficiente as exigências do serviço de praticagem no momento da atracação do mercante naquele terminal, infringindo dessa forma em artigos da Norman. Pede sua condenação nas penas da lei e o pagamento das custas. Essa representação está em termos para ser recebida. O que há de anormal aqui de a mais aqui nessa nossa leitura é que o advogado ele anotou até o número dos processos que teriam acidentes idênticos com esse mesmo Dolphin, nesse mesmo terminal, pelo mesmo motivo, e ele pedia então a anexação desse processo. Eu estou recebendo esse processo ele foi despachado por mim, estava lendo agora, ele foi despachado por mim pela primeira vez em março desse ano, ou seja, então, e é a distribuição mais antiga, 3441, ele fala do 34644 e de um outro processo a mais que ele não me deu o número dele, e que seriam posteriores. Então, estou recebendo essa representação e deixo em discussão essa questão novamente o termo técnico? Da conexão, sim. Tá bem. Juiz Nelson, o momento de pedir a conexão não é isso. Já teve alguns casos durante aqui a minha gestão, isso é antes de vir para a pauta. Se o juiz julgar interessante fazer a conexão, caminho o requerimento do juiz-presidente, eu vejo com a minha assessoria jurídica e decido. Agora, não. Na verdade, eu não recebi nenhuma petição nos autos falando sobre isso. Eu tive a visita do advogado falando sobre isso. Normalmente que isso aí é decisão de conexão, é do juiz. Se o juiz achar que está, não do advogado. Perfeitamente. Se o juiz achar que deve fazer isso, em outra oportunidade nós faremos isso. Perfeitamente. Mas já está na pauta, eu sugiro que a gente siga. Perfeitamente, Porque o único risco mesmo é haver decisões contraditórias. Mas às vezes acontece no mesmo terminal, mas são situações distintas. Sem dúvida. Ele não é propriamente um caso claro, evidente de conexão. Exatamente. O caso lá de Fernando Noronha era um só incidente, um evento climático que afundou uma série de embarcações e tinham vários inquéritos. No mesmo dia, no mesmo evento. Não é esse caso. E aí já tinha casos arquivados, tinha outros que estavam andando, e quando nós descobrimos isso, por acaso, a gente fez uma conexão de todos os processos e foi julgado pelo juiz Sérgio na época. Tá ótimo. Tá bem? Tá bem. Então, estou recebendo esse processo. Obrigado, juiz Nelson. Palavra com o juiz revisor, juiz Átila, para que se manifeste.
entendo que a representação, enquanto assim entendo, vai ser recebida na forma da lei. Só uma curiosidade, Nelson, esses outros casos envolvem o mesmo navio ou são navios diferentes também? São navios diferentes, não sei, né, e provavelmente são práticos diferentes, né? Eu acredito, né? Porque aqui Navios diferentes, com data diferente, só o terminal com a mesma. Só o terminal mesmo, mas a queixa, segundo disse o advogado, era o mesmo problema das defensas, o mesmo problema de defensa que eles relatam aqui nesse processo no coisa. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhor juiz, voto no sentido de receber a representação dos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Átila, para que apresente seu voto. Também receber a representação para que prossiga na forma da lei. Como votam demais juízes? Estando todos de acordo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade receber a representação dos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Nelson. Publicação do voto no processo número 34.441 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação, os termos que se encontram para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.533 de 2021. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Ivan Rampinelli Saibert, mestre. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson Cavalcante. Que é o 533, não é isso? Esse processo trata do encalhe numa embarcação ao lado do estaleiro da colônia de pescadores da Enseada de Suar, em Vitória. Essa embarcação envolvida foi um rebocador de nome Natan 6, uma embarcação com 13 metros de comprimento, pertencente à empresa Good Serviços Marítimos Limitada. Segundo consta dos autos, por volta das 15 horas de 2 de outubro de 2019, esse rebocador, conduzido por um marinheiro auxiliar de convés, Ivan Rampinelli Cyber, que é ele que é o representado, teria se deslocado com a finalidade de subir na carreira do estaleiro da colônia dos pescadores, porém a maré baixa não deu condições de se acontecesse naquele dia. O marinheiro fundiu o rebocador entre o muro da capitania dos portos e o cais da colônia dos pescadores para esperar a maré, mas nesse meio tempo a maré baixou ainda mais e o rebocador ficou encalhado naquela posição. No dia 4 de outubro, quando as condições da maré melhoraram, a embarcação foi então levada ao berço do estaleiro sem registro de acidentes pessoais, materiais ou poluição. Em seu depoimento, o representante legal dessa empresa armadora disse que a embarcação teria saído de uma boia em frente à empresa Skymar, com destino a esse estaleiro, e como a maré estava baixa, em torno de 1,3 metros, não daria calado para subir a coisa. Eles aguardavam a maré chegar até 1,5 metro. Em 4 de outubro, isso aconteceu. Então, eles decidiram aguardar a maré ali naquela posição e com a maré baixa o barco encalhou, conforme eu falei para os senhores. O marinheiro te relata a mesma coisa e dá então a causa como de força maior. Os peritos disseram que a maré baixa somada ao calado da embarcação teria sido a causa do encalhe, né, não havendo indícios de entrada de água na embarcação, e concluíram que seria também por força maior os peritos, mesmo caminho que levou o encarregado do inquérito, que disse que o encalhe se deu por força maior. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo, que ofereceu representação em face, ou melhor, o Tribunal Marítimo encaminhou a PEN, que agora oferece representação em face do senhor Ivan Rampinelli Cyber, mestre do rebocador, com fulcro no artigo 14 da linha A da Lei 2.180/54. Depois de resumir os fatos narrados no inquérito, a Procuradoria afirma que não tem razão encarregado do inquérito, porque no caso concreto houve de fato um encalhe, e sendo, portanto, um acidente na navegação, e a variação da maré deveria ser de conhecimento dele. Fez uma consulta ao site do Tábua de Marés e verificou que a pré-mar seria às 5h20 e a baixa-mar às 11h30. Então, tendo o mestre fundiado a embarcação às 3 horas da tarde, o momento que a maré estaria enchendo, mas à noite, devido à baixa-mar, ocorreria o encalhe.
Assim, a Procuradoria responsabiliza ele por ter procedido de modo negligente e imprudente a fundear a embarcação sem verificar as variações de maré na área, culminante no encalhe, pedindo sua condenação às penas da lei ao pagamento das custas. É um processo simplesinho que poderia também ser levado ao arquivamento, mas ele tem todos os elementos para ser recebido. Houve um encalhe, está bem definido aqui o autor do incidente, então estou recebendo a representação. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, também tendo no mesmo sentido o juiz Nelson, um processo simples, mas que a maré realmente deve ser de conhecimento do comandante, para não abrir jurisprudência de arquivamento por outros casos. Então também entendo que deve receber a representação. Em discussão, Desátio. Conseguiu sair também com a maré sozinho ou teve... Sim, ele ali, eu conheço bem o lugar, porque ali que é o ponto de se comprar peixe em Vitória, é do lado da Capitania dos Portos. Ele estava por ali, a maré. O problema dele foi esse, se ele tivesse acontecido em outra praia, ele talvez não tivesse sido visto. Ali o pessoal da inspeção sai do lado ali assim, e viu aquele rebocador parado na areia e abriram o inquérito. Né? Então foi o que aconteceu, mas ele encostou no fundo, de fato. Se fosse lá no porto, lá em São Luís, constantemente isso acontece, as embarcações, pela amplitude de maré, depois que isso vem a pré-mar... Às vezes a gente vai analisar esse processo desse ângulo, porque acontece, isso é muito comum até, né? A maré encostar os barcos no fundo, depois eles flutuam novamente. Então talvez nem recebêssemos ele. E não teve avaria também, né? Não teve avaria, ele depois foi para Calha. Não sei se deveríamos receber essa representação. Mas, claro, vendo o que o senhor está descrevendo aí, eu estou até achando que dá para... Né? Eu acho que talvez publicar uma nota, né? Não sei como é que é a posição dos senhores, né? Porque, como eu falei, os elementos técnicos para uma representação estão todos aqui. Mas o caso fica é tão no 1 a 1, né? Fica no decisão. Tanto dá para o relator botar, acho que todo mundo segue. Bom, então, nesse caso, eu acho que vou... receber e ver que no final, quando a gente julgaria... Então vamos receber essa representação. Ok. Eu retorno a palavra ao juiz relator, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, receba a representação dos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com relator, senhor presidente. Como voto demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação dos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Nelson. Publicação do voto no processo número 34.533 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.610 de 2021. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Francisco das Chagas Rocha Machado, proprietário. Fábio Ramos Muniz, comandante. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson. Senhor juiz presidente, senhores juízes, esses autos tratam de água aberta e naufrágio de uma embarcação de pesca ali no delta do Parnaíba, na cidade de Tutóia, no Maranhão, que envolve esse barco Pietro 1, que pertence ao senhor Francisco das Chagas Rocha Machado, que é um dos representados. Segundo se apurou no inquérito, por volta das 17 horas de 18 de fevereiro, essa embarcação suspendeu de Luiz Correia, no Piauí, sob o comando do pescador profissional Fábio Ramos Muniz, que é o segundo representado, com mais 3 tripulantes. Eles pretendiam pescar no litoral maranhense. Durante a seguradura até o ponto de fundeio, que seria em Araioses, no Maranhão, a tripulação lançou rede e por volta das 19h30 fundiu, tendo a tripulação de descansar. Por volta da 1h30 de 20 de fevereiro, o comandante se levantou e foi para a popa verificar o estado da bomba elétrica, e ao retornar ao seu camarote, no seu descanso, não é propriamente um camarote, no seu beliche, ouviu um barulho de água na praça de máquinas. Quando ele acendeu a lâmpada para observar, ele viu que o porão da praça de máquinas estava parcialmente inundado, cobrindo parte da reversora do motor de arranque.
Todos foram despertados, começaram com o uso de vasilhas e recipientes, tentaram esvaziar o porão, porque a bomba de esgoto já não funcionava. Bom, o comandante então mandou cortar a marra que prendia o ferro, dar partida manual no motor. Ele entrou em funcionamento por só 15 minutos, mas depois parou de funcionar também. A bomba elétrica que estava na popa foi reposicionada no porão de praça de máquinas, ligada na bateria, mas a água estava cobrindo o motor. Em questão de alguns minutos, a praça de máquinas já estava completamente alagada. Então eles guarneceram o colete salva-vidas e usaram uma balsa rígida, e a embarcação naufragou. Eles foram resgatados no mesmo dia, por volta das 16h30, por uma outra embarcação, por outras embarcações que estavam por perto, e levados até Tutóia. Esse pesqueiro sofreu perda total de todos os equipamentos eletrônicos, celulares, equipamentos de navegação, sonda, VHF, enfim, toda a parte elétrica e eletrônica deles. O senhor Francisco das Chagas Machado, o proprietário, disse que a última manutenção teria sido em agosto de 2019 e que o acidente teria sido causado pelo deslocamento de uma das tábuas da embarcação. Os peritos disseram que a estrutura de madeira próxima à quilha, uma caverna próxima à quilha, estava deteriorada, com um aspecto de madeira estragada, em local de difícil acesso, logo abaixo do reservatório de óleo de combustível. E assim, a ponta de uma tábua do costado que fazia a união com a estrutura variada se desprendeu na extremidade, causando uma pequena abertura de 2 centímetros próximo à quilha. Além disso, a carga foi transportada no interior do porão, juntamente com o peso da embarcação, contribuíram para o aumento da vazão da água que entrou pelo porão. Eles concluíram então que a causa do acidente teria sido o comandante ter permitido abastecimento e saída da embarcação para navegar sem verificar o estado de conservação da embarcação, deixando de observar tanto o interior como o exterior do casco. O encarregado do inquérito responsabilizou então o comandante da embarcação por ter sido imprudente ao permitir o carregamento e saída da embarcação sem levar em consideração o estado de conservação do pesqueiro, e o proprietário também por ter sido negligente, por não ter cuidado da manutenção da embarcação. Eles foram notificados, mas não apresentaram defesa prévia. Esse inquérito veio ao Tribunal Marítimo, que encaminhou à Procuradoria, que oferece representação então em face do senhor Francisco Chagas Rocha Machado, proprietário, e do senhor Fábio Ramos Muniz, comandante desse barco de pesca Pietro I, por entendê-los responsáveis pelo acidente de navegação previsto no artigo 14, linha A, alverta e naufrágio, da Lei 2.180/54. A PEN resume os principais fatos narrados no inquérito e fala que tem razão o encarregado do inquérito ao dizer que o comandante não fez a manutenção, ou melhor, que o comandante não observou a manutenção do embarcação, e de acordo com as fotos que haveria no inquérito, se constatou as condições precárias da embarcação. Então ela afirma que Francisco das Chagas Rocha Machado, proprietário, seria negligente por não zelar pela incolumidade, conservação e manutenção do pesqueiro, e o pescador profissional Fábio Ramos Muniz seria negligente e imprudente devido às condições da embarcação e peso excessivo da carga distribuída a bordo, 9 toneladas de gelo, 2 de óleo de combustível e 2 toneladas de água potável, abaixo do convés principal, concentrando toda essa carga no mesmo local, que teria contribuído para o aumento da vazão. Pede a condenação de ambos nas penas da lei ao pagamento das custas processuais. A meu ver, essa representação está em termos e deve ser recebida. Obrigado, juiz Nelson. Palavra com o juiz revisor, senhor Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, também entendo que a representação está em termos para ser recebida. Em discussão. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhores juízes, eu voto no sentido de receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto, tribunal juízes? De acordo. Decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber esta representação nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Nelson. Publicação do voto no processo número 34.610 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei.
Processo número 34.271 de 2020. Relator, senhor juiz Átila Lancuri. Revisor, senhor juiz Nelson Cavalcante. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Tiago de Azevedo Melo Serra, prático. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Átila. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se de inquérito instaurado pela Cefaoc para apurar a colisão do navio mercante MV Bangor, tipo garanilheiro, bandeira da Noruega, 225 metros de comprimento, ocorrido no dia 17 de abril de 2019, por volta das 11 horas, na margem esquerda do rio Amazonas, do quadro Boias Maquira, da pessoa jurídica Hermasa, no município de Itacoatiara, Amazonas. Não houve acidentes pessoais ou poluição hídrica, porém ocorreram danos materiais caracterizados pela perda das amarras da boia número 4 e ranhuras no espelho de popa do MV Bangor. Consta dos autos que, no citado dia, o navio mercante estava amarrado e atracado no referido quadro de boias com 3 espias avantes e 2 espias a ré. Foi dado início à manobra de desatracação, iniciando pela boia número 1, em seguida soltaram-se as boias número 5 e boia número 4. Após desamarrarem a boia número 1, o rebocador da bochecha de Borés se aproximou, passando o cabo para o navio, restando os cabos amarrados das boias 3 e 2 que foram solecados e utilizados os rebocadores com o objetivo de manter o navio na posição para evitar derivar com a correnteza para Borés. O navio continuou a derivar a ré, com baixa velocidade, quando foi dada a partida na máquinas avante muito devagar. Quando a tripulação solecou os 3 cabos, o navio continuou a ré, sendo solicitados rebocadores mais potentes. O navio não respondeu e continuou a cair a ré. Quando a boia número 3 estava na sua bochecha de Borés, o navio continuou caindo, sendo os empurradores já haviam parado de atuar na manobra. Se afastaram, permanecendo nas proximidades para escoltar o navio durante o giro. Porém, o navio não reagiu a máquinas avante, não avançando. Nesse momento, foi percebido que existia o risco de colisão, sendo dado mais máquina. Mesmo assim, o navio não reagiu à manobra apresentada, sendo que foi decidido chamar o rebocador de popa pelo rádio. Todavia, não foi possível aquele rebocador auxiliar na manobra. A colisão com a boia número 4 ocorreu pelo espelho de popa de bombordo e, após a consumação do acidente, foi decidido que a máquina fosse parada, sendo guiado no leme para safar a popa do rabicho de nylon da boia. Foram ouvidos o comandante, o praticante de prático que realizava a manobra sob a supervisão do prático e os mestres dos rebocadores. O prático destacou que o praticante de prático, o Sr. Gustavo, desempenhava a manobra sob sua supervisão, com a concordância do comandante, até o momento que foi detectado risco de colisão com a boia número 4, sendo a manobra assumida pelo depoente. O encarregado do inquérito concluiu que a causa determinante do acidente foi imprudência. Apontou o Sr. Tiago de Azevedo Melo Serra como responsável direto pelo acidente e o Sr. Gustavo Olímpio Duarte Patoilo, praticante prático, como responsável direto, pois estava realizando a manobra do MV Bangor. Na sua análise, o encarregado mencionou que naquela região os rebojos e a forte correnteza são sabidamente recorrentes e comuns. Precauções extras deveriam ter sido tomadas pela praticagem no sentido de evitar tais acidentes. Também aduziu que o praticante de prática embarcado não possuía a perícia necessária ou não recebeu a assessoria necessária do prático no sentido de realizar a manobra naquelas condições. A douta Procuradoria entendeu que o Sr. Tiago foi imperito na manobra, pois não comandou máquina suficiente para evitar que o navio caísse a ré, o que acabou causando a colisão. Também entendeu que o aspecto relacionado à conduta culposa do representado deve-se à liberação ou dispensa dos rebocadores com antecedência. Senhores juízes, senhor juiz presidente, senhores juízes, eu entendo que a representação encontra-se em termos para ser recebida na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson. Senhor juiz presidente, senhores juízes, são representados o prático e o praticante, não é isso? Não, só o prático. Só o prático? Isso. Não, então, nada por também recebendo, então, nos termos que se encontra. Só um momento aqui. Palavra em discussão. Retorna a palavra para o senhor juiz relator, juiz Átila, para que apresente seu voto. Eu estou recebendo a representação, principalmente pelo que o juiz Nelson falou aí, o praticante de prático está operando sob a supervisão do prático, não há o que se apontar conduta culposa, e realmente ocorreu a colisão com a boia pelas fotos que foram mostradas aí, não tenho muito o que discutir sobre o assunto. Então estou recebendo a representação para que prossiga na forma da lei.
Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson, para que apresente seu voto. O voto no mesmo sentido, senhor presidente. Como voto demais juízes? Se sendo decidido o Tribunal Marítimo por unanimidade, receber a representação, os termos do voto do senhor juiz relator, juiz Átila. Publicação do voto no processo número 34.271 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.342 de 2020. Relator, senhor juiz Átila Lancuri. Revisor, senhor juiz Nelson Cavalcante. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra. Sim, comandante. Vamos a um processo emblemático. Passo a palavra para o senhor juiz relator, senhor juiz Átila. Senhor juiz presidente, senhor juiz, inicialmente eu peço desculpa porque, por mais que eu tentei resumir a representação, ela é bastante extensa. Eu separei apenas os pontos principais, mas não pude resumi-la ao ponto de ficar bastante simples, né? O processo, como o juiz presidente falou, é emblemático, causou um acidente de grandes proporções em AJB, inclusive tendo que ser retirada a carga do navio e posteriormente o navio foi alijado também porque estava irrecuperável. Consta dos autos que no dia 24 de fevereiro, assim, está passando o filme aí, eu soltei o filmete, isso é uma imagem coletada do VDR, não é o extrato do VDR do navio, e sim acho que você botou o segundo vídeo, né? Isso aí. São 2 vídeos, isso é um extrato filmado da tela do vídeo do VDR, tá? Então, quando o Josimar voltar de novo, dá para ver que o navio vinha navegando no canal e, de repente, ele saiu do canal e esse, basicamente, é o canal é aquele tracejado lá, é a Carmin, o movimento do navio, ele passa deixando o canal a bomborda e vai em direção às baixas profundidades ali, onde ocorre uma colisão que, segundo consta nos autos, é com objeto não identificado. Consta nos autos que no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 21h30, ocorreu a colisão como consequente água aberta e posterior varação do navio Stella Banner, na proximidade da boia número 1 do canal de acesso de São Luís, Maranhão. A embarcação Stella Banner é um navio graneleiro, propriedade de VP12 Shipping, armado pela empresa Polaris, possui bandeira das Ilhas Marshall, 328 metros de comprimento e 515 mil AB. Está classificado para atividade de carga e navegação de longo curso. Conforme narrado nos autos, no dia 18 de fevereiro de 2020, o Stella Banner, sob comando do capitão de longo curso Sim Umbo, atracou no Pier 4 norte do terminal marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís. Por ocasião de sua entrada no complexo portuário, a embarcação navegou por fora do canal, na extensão compreendida entre os pares de boia 1 e 2 e 3 e 4, a semelhança do que já havia feito em viagem anterior do mesmo navio, para o mesmo local realizado em 2019, conforme se verifica nos vídeos fornecidos pelo amador juntado aos autos, mídia em folhas. Após o carregamento da embarcação, transcorrido sem normalidade, às 14h41 do dia 24, teve início a manobra de desatracação do navio com destino a Porto Qingdao, China. A manobra contou com a assessoria de práticos, os senhores Eduardo Barbosa e Rodolfo André, os quais desembarcaram às 15h20 no ponto de espera de prático e desembarque de prático. A navegação ao longo do canal até o par de boias 5 e 6 transcorreu normalmente. Por volta das 20h30, por determinação do comandante, o navio deixou de guinar para a bomborda no ponto de segmento número 8, em direção às boias pares de boias 1 e 2 e 3 e 4, contrariando o planejamento do passage plan, assinado por todos os oficiais de convés. É de se destacar que, ao ser questionado sobre a manobra, o comandante afirmou que passaria por fora do canal, pois já havia medido a diferença entre as profundidades apresentadas na carta e a verificada. Às 21h05, embora não tivesse ainda passado pelos pares de boia 1, 2, 3 e 4, o telégrafo de manobra passou para a condição de at-sea, quando o guarnecimento diferenciado de máquinas é dispensado. Por volta de 21h18, próximo à posição de latitude tal e longitude tal, o navio guinou para o rumo 035. Aqui é necessário que a PEN efetue a verificação desse trecho e efetue a correção do parágrafo 13 de sua petição, pois em vez de 035 consta o número 0350.
a fim de passar por Boreste dos pares de boia, sendo certo que a carta náutica indicava 23 metros de profundidade com nível de redução nas proximidades do local. Às 21h23 foi estabelecida a condição de viagem, sendo acionado piloto automático, ordenado máquina toda força full ahead. Por volta de 21h30, o navio na posição tal, com rumo 036 e velocidade 12,5, colidiu com um objeto não identificado a cerca de 6 milhas náuticas da boia número 1. Na ocasião, foi sentido por todos a bordo um movimento oscilatório longitudinal ao navio de resistência ao movimento do navio para avante, sem inclinação lateral perceptível. Registre que nenhum tripulante reportou perceber a inclinação lateral do navio, mas apenas resistência ao avanço. Na referida posição, a carta náutica indicava a posição de 20 metros, que se utilizado os cálculos de underkeel clearance, ou seja, folga abaixo da quilha, constata-se que a profundidade local esperada para o local era de 23,48, enquanto que o calado dinâmico calculado com o efeito squat para 12 nós era de 24 metros e 17 centímetros. Do load certificate, tinha-se que o calado a meio da navio seria de 21 metros e 47. Às 21h31, a velocidade do navio foi reduzida para meia força adiante, half ahead. No minuto seguinte, o alarme de alagamento do espaço vazio de Vante soou no passadiço. Às 21h34, soou o alarme de alagamento do duplo fundo no centro de controle da máquina. Pouco tempo depois, verificou-se também o alagamento nos tanques de lastro 1 e 2 de Boreste. Imediatamente, o comandante procurou um local nos arredores para fundial, que ocorreu a 1h46 do dia 25. Diante de tal situação, a sondagem dos tanques alagados passou a ser realizada de forma manual, uma vez que o nível deixou de ser apresentado no sistema de controle de lastro. Por volta das 4 da manhã, o comandante, após perceber que as bombas de bordo não estavam dando vazão, resolveu efetuar a varação da embarcação na posição tal, o que ocorreu às 6h15. Às 23h33, o navio parou máquinas em definitivo. Em 27 de fevereiro, foi detectada a presença de manchas de óleo nas proximidades do navio e no dia 29 de fevereiro de 2020, o IBAMA informou que foram identificados aproximadamente 300 litros de óleo na água. O navio permaneceu em varação do dia 25 de fevereiro até 3 de junho de 2020, quando reflutuou, intervalo no qual foram retiradas 145.174 toneladas de minério. Após a inspeção, a classificadora e o proprietário da embarcação avaliaram-na como irrecuperável, vindo a realizar o alijamento do navio em 12/6 após o cumprimento das providências necessárias. No inquérito realizado pela Capitania dos Portos do Maranhão, além da realização de perícia e resultado farta prova documental, foram tomados os depoimentos do comandante, do segundo oficial de náutica e oficial de navegação, e do terceiro oficial de náutica e oficial de quarto no passadiço do navio, entre outros. No laudo de exame pericial indireto, efetuado no dia 27/2, os peritos destacaram que o plano de navegação não foi elaborado com todos os dados disponíveis para que se obtivesse um nível necessário de exatidão, que resultou em erros de análise de risco de navegação. Além disso, não foram realizados os devidos alertas regulamentados pela companhia, constante na capa do citado plano, em texto negrito, requisitos mínimos da companhia em relação ao espaço livre abaixo da quilha. Nesse sentido, os peritos concluíram que houve erro na elaboração e aprovação dos cálculos de underkeel clearance, a folga abaixo da quilha, por omissão por falta de contato com a companhia e os agentes locais a fim de sanar dúvidas em relação à navegação na área. E 3, descumprimento deliberado de normas internacionais de navegação, navegar fora do canal estabelecido. E 4, navegação sem o devido planejamento. Assim, para os peritos, a causa determinante para o acidente foi a negligência ao navegar fora do canal, abandonar o planejamento entre os waypoints tais e tais, em rota e velocidade, e não haver planejado a navegação na área a ser navegada, violando as regras 6 e 9 do RIPEAN. Para a confecção do laudo, foram considerados os documentos apresentados, em especial os certificados estatutários de classe, a cópia da carta náutica em uso pelo navio e do planejo de navegação de saída, os dados extraídos do equipamento VDR, a cópia dos registros telégrafo de manobra e os alarmes do centro de controle da máquina, além das oitivas realizadas. A douta Procuradoria destacou a síntese dos depoimentos, em maior destaque o do comandante, que alegou que nesse cenário a batimetria era mais de 20 metros, havia a possibilidade da tripulação morrer, perder a carga e causar uma grande poluição. Então ele resolveu encalhar o navio.
Há necessidade da PEN retificar essa informação no parágrafo 37. Novamente aparece lá um rumo 1750, quando na verdade deveria ser 175, mais um errinho material de fácil correção. A PEN destacou que a versão do comandante foi ratificada em sua oitiva junto à Autoridade Policial Federal em folhas. Acerca de estar seguro com a navegação fora do canal, ele respondeu que sim, pois estava navegando com 10 metros abaixo da quilha, o que lhe dava segurança e conferia com a sondagem realizada na chegada do navio. A oitiva dos outros oficiais de convés e de serviço, a maioria deles alega que reporta que houve falha, o que poderia ser realizado e não foi o descumprimento do plano de navegação inicialmente previsto. No relatório, o encarregado concordou com o levantado na perícia e concluiu que a causa determinante para o acidente foi a negligência da navegação fora do canal. Novamente, no parágrafo 45 da petição, deve ser feita uma correção, pois consta o termo rota de velocidade, não rota e velocidade. Nesse passo, apontou como possível responsável pelo acidente de forma direta o comandante do navio Stella Banner, capitão de longo curso Sinhumbo, por não ter respeitado as normas estabelecidas para a navegação. De forma indireta, apontou como possível responsável a empresa Polaris Shipping, a armadora do navio, por ter sido omissa a não acompanhar a rota dos seus navios, permitindo que o comandante manobrasse 2 viagens consecutivas ao complexo portuário de forma diversa da que foi planejada, sem que fosse aplicada qualquer sanção ao referido comandante. Notificados, a empresa Polaris Shipping e o comandante apresentaram defesa prévia, resguardando-se o direito de apresentar defesa perante o Tribunal Marítimo. Encaminhados os autos à douta Procuradoria, esta ofereceu representação somente em face do comandante, por sua conduta negligente e imprudente, a qual foi determinante para a consumação do acidente. Quanto à pessoa jurídica Polaris Shipping, no entender da Procuradoria, conquanto sua culpa tenha sido apontada na fase investigatória, no momento da decisão do comandante não havia meios hábeis de a empresa impossibilitar a mudança de rumo. Em outras palavras, embora a Polaris Shipping acompanhasse a navegação em tempo real, não teria como impedir a ação deliberada do comandante. Nas suas razões de representação, a PEN asseverou que o comandante deixou de cumprir o plano de navegação, decidindo sozinho seguir outra rota em condições diferentes das previstas no documento, assumindo para si a responsabilidade pelo acidente. Senhores juízes, eu entendo que a representação encontra-se em termos para... eu entendo que os autos devem retornar à PEN apenas para corrigir esses pequenos erros materiais descritos no resumo da representação, porque a gente não pode mais fazer a emenda Carmin. Infelizmente, eu acho que vale a pena retornar para... E depois eu coloco, eu registro em ata e a representação segue seu curso normal. Apenas tendo cuidado de sanar essas pequenas discrepâncias materiais que eu apontei. Sem necessidade de voltar a plenário. Sem necessidade de voltar a plenário. Ok. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Nelson. Obrigado, senhor presidente. Senhor juiz Átila, por favor, o senhor elenca rapidamente quais são esses pequenos erros? Os erros materiais? A PEN escreveu 2 rumos, vai por 035, ao invés de escrever 035 graus, ela escreveu 0350. Rumo 175 graus, escreveu 1750. Teve uns termos que a gente... Perfeito. Teve outros termos que ela usou, rota de velocidade. O encarregado do inquérito usou rota, devia ter usado a derrota, o rumo, mas usou o termo rota. Tá bem. Mas aí ficou, na PEN escreveu como rota de velocidade, um termo que eu não é desconhecido. Então acho que vale a pena a gente corrigir esses pequenos erros para não dar problema lá na frente por algum motivo. Sem dúvida. Então isso em nada altera tampouco todo o entendimento. Normalmente corrige, mas eu registro em ata posteriormente. Então, perfeitamente. Sigo no mesmo caminho, acompanho Vossa Excelência. Em discussão? Então retorna a palavra ao senhor juiz relator para que apresente seu voto. Retornar os autos à PEN para corrigir os erros materiais descritos no resumo da representação. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Posso sugerir uma alteração no seu voto, Excelência? Desculpe, da mesma forma que o senhor colocou, mas colocar uma vírgula e receber a representação, que nós estaríamos recebendo nesse momento, não é isso? Me diga para ficar gravado.
ficaria assim: retornar os autos APEM para corrigir os erros materiais descritos no resumo da representação e receber a representação para que prossiga na forma da lei. Perfeitamente. Acompanho o voto no mesmo sentido. Como voto, mais juízes? De acordo. Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Átila, recebendo a representação e retornando os autos APEM para pequenos ajustes. Publicação do voto no processo número 34.342 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, retornar os autos à Procuradoria Especial da Marinha para corrigir os erros materiais de sua peça e receber representação para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.519 de 2021. Relator, senhor juiz Átila Lancuri. Revisor, senhor juiz Nelson Cavalcante. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra José Ariston da Silva Vasconcelos, auxiliar de embarque e desembarque da balsa. José Ribamar Valente de Figueiredo, motorista do automóvel envolvido no acidente. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Átila. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se de inquérito apurado com base nos elementos de FN da CFAOC por meio da Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul. Consta nos autos que no dia 25 de junho de 2019, por volta das 10 horas, a embarcação Três Irmãos 1, tipo balsa, tendo como atividade serviço de transporte de carga, encontrava-se na margem esquerda do rio Juruá, na rampa de embarque e desembarque de acesso ao município Rodrigues Alves, no aguardo para receber o veículo pela sua rampa de acesso. Aproximadamente às 10h25, o veículo aproximou-se na tentativa de realizar o embarque, sem aguardar a autorização do comandante. Isso está escrito nos autos. No momento que as rodas traseiras se apoiaram na rampa da embarcação, o motorista acionou os freios, abrindo espaço entre a rampa da embarcação e a margem, permanecendo ali preso até ser rebocado. Consoante o laudo, o embarque ocorreu de forma desordenada. A prova técnica consignou que o comandante Carlos Silva de Vasconcelos não zelou pelas medidas de precaução e segurança da navegação, tendo em vista a inexperiência do condutor do veículo. O comandante, como responsável pela manobra, não o orientou corretamente. A perícia concluiu que a causa determinante para o fato da navegação foi imprudência e o responsável direto foi o senhor Carlos Silva de Vasconcelos, comandante. O encarregado do inquérito asseverou que a causa determinante do acidente foi a imprudência do comandante, tendo em vista que as omissões e não cumprimento de protocolo previsto, havendo observância do dever de cuidado, considerando-se a inexperiência do condutor do veículo. Em seu depoimento declarou: durante a manobra, o veículo tentou embarcar na balsa antes da autorização do comandante, que ao chegar na rampa da balsa, o condutor freou, que causou o afastamento da embarcação. A PEN, a douta Procuradoria, com base no relatório, relata que foram feitas 3 tentativas de entrega da notificação para inquirição do senhor Josimar Ribamar Valente Figueiredo, qual consta com endereço incerto e não sabido, não se obtendo êxito, motorista do veículo. Ademais, conforme documento de folhas, no momento do ocorrido não foi identificada a placa do veículo envolvido. A douta Procuradoria relata que em depoimento o senhor José Ariston da Silva Vasconcelos, tripulante, informou que o que poderia ser feito para evitar o acidente seria o condutor do veículo ter esperado e combinado como seria feito o embarque. A douta Procuradoria, em que pese as conclusões do encarregado, promoveu pela responsabilização do auxiliar de embarque e desembarque da balsa Três Irmãos, o senhor José Ariston da Silva Vasconcelos, porquanto agiu de forma imprudente e negligente, sem agir com o dever de cuidado que a situação exigia. Merece também responder pela exposição a risco o motorista do veículo, o senhor José Ribamar Valente Figueiredo, por embarcar sem aguardar a autorização do comandante, contribuindo assim para o resultado danoso. Verifico ainda pelos depoimentos que o comandante declarou ainda que se encontrava na polpa da rampa de embarque e desembarque. O motorista, cujo veículo é desconhecido, embarcou sem a sua autorização. O ora indiciado declarou que se encontrava na proa e também sinalizou para que o motorista não embarcasse ao relatório. Eu entendo que, por tudo que foi lido, eu entendo, e também pelas fotos do acidente, eu considero isso uma ocorrência de menor importância e insignificância. Ademais, o condutor do veículo não foi ouvido, não foi localizado. Então, tá, em 2 depoimentos tem aqui escrito que ele não atendeu a sinalização do pessoal da balsa, então eu estou
optando por não receber a representação. Não sei se todo mundo vai ter esse mesmo entendimento, mas é assim que eu entendo. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson. Senhor juiz presidente, senhores juízes, eu sigo no mesmo sentido. Eu também vendo ali, aliás, o rio é tão raso que eu não sei nem para que serve uma balsa, né? Aquele lugar dava para atravessar de uma vez aquele carro, aparentemente. E diante disso também, o inquérito não conseguiu ouvir o motorista que está sendo acusado pelas duas testemunhas ouvidas ter dado causa ao incidente, ou seja, a prova é contrária ao que tem a acusação. Nesse sentido também eu opino por publicar nota para o arquivamento. Em discussão. Retorna a palavra ao senhor juiz relator, juiz Átila, para que apresente seu voto. Não receber a representação e publicar nota para arquivamento. Entendo que a representação não deve ser recebida, tendo em vista que o motorista do veículo envolvido no acidente não foi localizado ou ouvido. Ademais, no meu entendimento, pela análise do relatório fotográfico, o incidente foi de pouca relevância e não houve registro de danos materiais ou pessoais. Além disso, há relatos de depoimentos colhidos que o motorista do veículo não atendeu à sinalização dos tripulantes da balsa. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Voto no mesmo sentido, senhor. Como voto demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, não receber esta representação, determinando a publicação de nota para arquivamento. Publicação do voto no processo número 34.519 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, não receber representação e publicar nota para arquivamento nos termos do voto do senhor juiz relator. Processo número 34.280 de 2020. Relator, senhor juiz Júlio Neves. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Aloísio Souza dos Santos, comandante do comboio, Mário Raimundo Matos Canto, proprietário do comboio. Queria informar aos senhores juízes que esse processo, em que pese o documento não está registrado no SEI, já me foi informado aqui pelo setor de informática que logo após essa sessão será incluído esse documento. O problema é que houve pouco antes da sessão. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, senhor juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, esse processo esteve aqui no Tribunal Marítimo no dia 20 de abril e nós julgamos necessário retornar os autos a PEN para ver a possibilidade de incluir também o proprietário do empurrador no polo passivo. Acredito que tenha sido o primeiro caso de retorno dos autos a PEN da forma do procedimento SEI, e por isso que teve esse problema na colocação do arquivo. Pode ser algum detalhe do SEI que não possa ser colocado, por enquanto. Então, o que ocorre é que o rebocador tinha que levar um comboio, e o rebocador não tinha capacidade suficiente, outra embarcação, o outro empurrador foi solicitado para levar o comboio até aquela posição, e o comboio, esse empurrador que estava conduzindo, só tinha o mestre, não tinha mais ninguém a bordo. Então, foi feita a amarração e rompeu a amarração. E esse mestre acionou a máquina, mas não teve força suficiente para segurar o comboio e colidindo com esse caixa flutuante. Então, nosso entendimento aqui no Tribunal Marítimo, os autos, só estava sendo representado o comandante do empurrador. Então, no nosso entendimento, voltou para a Procuradoria Especial da Marinha e ela resolveu também responsabilizar o proprietário da embarcação, porque ele não cumpriu o CTS e isso acarretou no acidente de navegação, porque não tinha ninguém para fazer a amarração do comboio no caixa flutuante adequadamente. Então, por isso que os autos estavam retornando agora e eu entendo que agora está em termos para ser recebido. Obrigado, juiz Júlio Neves. Eu passo a palavra à senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhores juízes, eu acompanho o senhor juiz relator. Em discussão, retorna a palavra ao senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Senhor presidente, senhores juízes,
receber a representação nos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com a senhora juíza revisora, José Maria Cristina, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como vota, irmã juíza? 60 do Tribunal Marítimo, por unanimidade, recebeu a representação nos termos do voto que foi apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 34.280 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.360 de 2020. Relator, senhor juiz Júlio Neves. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Murilo Álvares Dal Lago, condutor da moto aquática. Esse também tem foto. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, trata-se do acidente da navegação envolvendo a lancha Atlantis Passeios, propriedade de Jonisberto Serrano, e a moto aquática Leia Brasil, propriedade de Antônio Marcos Dal Lago. Quando, por volta de 17h30 do dia 7 de setembro de 2019, encontrava-se navegando na prainha da Ilha Santa Rosa, no Rio Paraná, Porto Rico, Paraná. Vindo a ocorrer o aborramento, provocando danos materiais na escada da lancha e danos na lateral de boreste da moto aquática e rasgo no seu estofado, sem danos pessoais ou ao meio ambiente. Dois depoimentos colhidos e documentos acostados, extrai-se que a lancha Atlantis Passeio, inscrita, classificada para atividade de transporte passageiro em área de navegação interior, medindo 7 metros de comprimento, conduzida pelo marinheiro auxiliar fluvial Reginaldo da Silva Santos Filho, contando a bordo com 9 passageiros. Suspendeu da prainha, que fica localizada na Ilha Rosa, em direção à rampa pública que fica nessa cidade. Quando a embarcação estava a uma distância de aproximadamente 70 margens da prainha, a moto aquática Leia Brasil, inscrita, classificada para atividade de esporte e recreio, em área de navegação interior, medindo 3 metros, conduzida pelo arraiz amador Murilo Álvares Dal Lago, e estando a bordo também o passageiro Felipe Sérgio Lima. A lancha aquática fez uma manobra pela proa da lancha, vindo a perder a direção da moto aquática, e os passageiros da moto aquática caíram na água. Durante o inquérito, foram ouvidas 4 testemunhas e juntada documentação de praxe. O laudo de exame pericial, ilustrado com croquis e fotos de embarcações, concluiu que não foi possível identificar com clareza as causas do aborramento, tendo em vista que as testemunhas deram versões diferentes uma das outras. No relatório, a encarregada do inquérito, após resumir os depoimentos, observou que as inquirições das testemunhas sobre acidentes eram divergentes, e optou por fazer uma audiência de acariação somente entre os condutores das 2 embarcações, sendo os mesmos notificados a comparecer na delegacia fluvial de Guaíra. Contudo, nenhuma das testemunhas compareceu, não sendo possível averiguar a real causa desse acidente. A douta Procuradoria, após a análise dos autos, verificou que houve uma inequívoca exposição a risco por parte do arraiz amador Murilo Alves Dal Lago, condutor da moto aquática Leia Brasil, pois, segundo o depoimento do senhor Ronaldo Francisco de Souza, testemunha ocular do acidente, afirmou que, abro aspas, os tripulantes da moto aquática estavam saindo da praia em alta velocidade, após uma briga, pois soltaram um rojão no meio da praia, o qual não subiu e explodiu na areia próxima aos banhistas. Após isso, bateram em uma maré, caíram na água e a moto aquática seguiu em linha reta, que foi quando a lancha abarroou com a mesma, que houve falta de cuidados por parte da moto aquática, pois eles avistaram a lancha antes de cair na água. Disse que o acidente ocorreu devido à alta velocidade da moto aquática e porque o condutor da mesma perdeu o controle da direção e caiu na água, deixando a moto aquática seguir em frente. Fecho aspas. Sendo assim, a douta Procuradoria deixou de representar em razão do acidente da navegação, esculpido no artigo 14, a linha A, da Lei 2.180/54, e ofereceu representação contra o arraiz amador Murilo Alves Dal Lago, condutor na moto aquática, com fulcro no artigo 15, a linha E da Lei 2.180/54. Que o representado foi imprudente e negligente, pois cometeu o erro de navegação ao realizar uma manobra pela proa da lancha aquática, da lancha Atlantis, vindo a perder a direção da moto aquática, caindo na água, possibilitando que a embarcação seguisse em linha reta, se chocando com a lancha, culminando na exposição a risco das pessoas ali presentes e na segurança das embarcações.
Então, senhor presidente, eu entendo que a representação está em termos para ser recebida. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Em discussão. Queria aproveitar essa oportunidade de deixar aqui uma ideia para o nosso juiz. Nós estamos tendo muitos acidentes com moto aquática, né? Constantemente é uma grande preocupação. Eu não me lembro, nos últimos 3 anos que eu estou aqui, de ter alguma pena de suspensão de carteira de motonauta. Esse é um tipo de pena, uma suspensão por 1 ano, por exemplo, daquelas situações mais graves que causariam um grande impacto. Então eu deixo aqui a ideia de cada situação de um acidente grave, ou então situações como essa, que ele nem comparece para depor, né, dando total de respeito à autoridade marítima, que nós sejamos rigorosos. Isso aí, às vezes, pesa mais na vida do cidadão do que uma multa de 500 mil reais. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para que apresente o seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, receber a representação nos termos em que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto, irmão juiz? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos do voto do senhor juiz relator. E o Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 34.360 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 34.370 de 2020. Relator, senhor juiz Júlio Neves. Revisor, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. O Lisandro Batalha Pedriel, comandante do comboio formado pelo rebocador Capitão José Alecrim 16, com as balsas VDA 6, VDA 22 e VDA 14. Jardel José de França Araújo, comandante do comboio formado pelo rebocador Acapu, com as balsas E-158, E-241 e E-1002. Lucivaldo do Espírito Santo Nascimento, piloto fluvial imediato do comboio, formado pelo rebocador Capitão José Alecrim 16, com as balsas VDA 6, VDA 22 e VDA 14. Palavra com o senhor juiz relator, senhor juiz Júlio Neves. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se do acidente da navegação envolvendo o comboio formado pelo empurrador Capitão José Alecrim 16, com as balsas VDA 6, VDA 22 e VDA 14, de propriedade de Navegação Cunha, LTDA, e o comboio formado pelo empurrador Acapu, com as balsas E-158, E-241 e E-1002, propriedade da Companhia de Navegação Amazônia. Quando no dia 15 de maio de 2019, por volta de 11 horas, na boia de Terminais Fluviais do Brasil, TFB, na margem esquerda do rio Amazonas, a jusante da cidade de Taquatiara, quando ocorreu o abarroamento entre a balsa VDA 6 com a balsa VDA 14, vindo a danificar a escotilha de bombordo e o mastro da luz de navegação de bombordo da balsa VDA 14, sem danos pessoais ou ao meio ambiente. Dos depoimentos colhidos, documentos acostados, extrai-se que o comboio formado pelo empurrador Acapu e as balsas estavam carregados com derivados de petróleo e amarrados à boia TFB, com a intenção de suspender às 16 horas com destino à cidade de Porto Velho. Também amarrado à mesma boia, estava em paralelo o comboio formado pelo empurrador Capitão José Alecrim e as balsas, sendo esta balsa amarrada também a contrabordo da balsa E-158, a balsa 14 amarrada à balsa E-158. As duas dessas balsas estavam carregadas com derivados de petróleo e uma balsa sem carga. Segundo relatos, ambos os comboios decidiram realizar uma manobra com o objetivo de organizar o comboio da Capitão José Alecrim, de modo que as balsas fossem dispostas umas atrás das outras. O imediato da Capitão José Alecrim informou que estava sem o comandante a bordo. E o empurrador do Acapu também informou que estava sem o comandante a bordo. Diante disso, os dois imediatos combinaram uma manobra de modo a facilitar a amarração da balsa
VDA 14 ao comboio da Capitão José Alecrim, sendo que o comboio da CNA estava do lado externo do rio Amazonas e impedia a movimentação das embarcações da navegação Cunha. A manobra ocorreria com o comboio da Acapu desatracando da boia e se afastando de modo a permitir que o comboio da Capitão José Alecrim pudesse realocar as balsas. Expediu para o imediato da Acapu manter o comboio sobre máquinas, de modo a permitir a retirada das balsas sem forçar a boia de atracação. Por volta das 10 horas, começou a manobrar com o comboio da Acapu, se afastando para o bombordo, de modo a abrir espaço para que o comboio da Capitão José Alecrim pudesse recuar e guardar o comboio da Acapu aproximar-se. No momento da aproximação, o empurrador da Acapu avançou em direção à boia com velocidade moderada. Entretanto, a influência do remanso e do rebojo aumentaram consideravelmente a velocidade de aproximação, alterando o rumo, provocando o aborramento da balsa VDA 4 com a balsa VDA 14, vindo a danificar a escotilha de bombordo e mastro de navegação da VDA 14. Durante o inquérito instaurado pela Capitania, 12 de setembro de 2019, pela Capitania Fluvial do Amazonas Ocidental, foram ouvidas 3 testemunhas, junto à documentação de praxe. Laudo de exame pericial concluiu que a causa determinante foi negligência do capitão fluvial Ulisandro Batalha Pedreal, comandante do comboio formado pelo empurrador capitão José Alecrim, e do piloto fluvial Jardel José de França, comandante do comboio formado pelo empurrador Acapu, tendo em vista que ambos os acaviários autorizaram a operação das embarcações pelos seus imediatos, não estando presente no momento das movimentações das referidas embarcações, que acabou ocasionando o abarroamento dos comboios. Os peritos ressaltaram que a operação ocorreu em local inapropriado, com forte correnteza, rebojos e remanso, estando as embarcações com carga perigosa. A manobra colocou em risco a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e os meios hídricos. Concluíram os peritos que o acidente poderia ter se transformado em uma grande tragédia com graves consequências. No relatório encarregado do inquérito, concluiu que o fator operacional contribuiu, tendo em vista a decisão dos comandantes de comboio, e apontou como responsável direto os comandantes dos comboios e como responsável indireto o piloto fluvial imediato do capitão José Alecrim, quando tomou a decisão de movimentar o comboio sem a presença do comandante, assumindo o risco e a responsabilidade pelo acidente, sendo as decisões de manobra caberiam exclusivamente ao comandante do comboio. Notificados, o indiciado Lucivaldo apresentou defesa prévia e a adulta Procuradoria, com fulcro no artigo 14, a linha A, e artigo 15, a linha E, ofereceu representação contra o comandante, capitão fluvial Ulisandro Batalha, e o piloto fluvial Jardel José de França, porquanto conduziram seu agir de forma imprudente e negligente, ao descuidarem da vigilância dos respectivos comboios formados pelos empurradores e balsas, gerando elevada exposição a risco, descumprindo as boas práticas operacionais necessárias para garantir a segurança na navegação, culminando com um acidente de navegação. E os comboios também infringiram várias leis ao relesta. E também o imediato do comboio, o capitão José Alecrim, por tomar a decisão de movimentar o comboio sem a presença do comandante, assumindo o risco e a responsabilidade pelo aborramento em questão. Bom, senhores juízes, uma observação que eu faço é que houve divergência nos testemunhos. Segundo o imediato capitão José Alecrim, o empurrador Acapu avançou em direção à boia com velocidade moderada e a influência do rebojo aumentou consideravelmente a velocidade da embarcação e provocou o abarroamento da balsa VDA com a balsa VDA 14, vindo a danificar a escotilha de bombordo. Pelo testemunho do imediato empurrador Acapu, o abarroamento ocorreu entre as duas balsas do outro comboio, que não houve nenhuma ação do comboio dele. Importante observar que existe um e-mail do dia 24 de junho de 2019, na Folha 168, entre as empresas responsáveis pelos dois comboios. A CNA, do empurrador Acapu, se comprometeu a arcar com os reparos do abarroamento. Dessa forma, existem indícios de que o imediato do rebocador Acapu tem a responsabilidade pelo acidente da navegação.
Ao mover, a representação não encontra esse tempo para ser recebida e deve retornar à doutora Procuradoria para analisar a possibilidade de incluir no polo passivo o imediato do empurrador Acapu. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Em discussão? Juiz Átila. Só uma dúvida, juiz Júlio. Continua valendo a representação para os comandantes do comboio e para o imediato de um dos comboios inicialmente representados, ou não? Afirmativo. É só para incluir o outro o outro imediato. O comandante do comboio Acapu, ele está sendo incluído, mas porque ele era piloto fluvial e o comboio tinha 3.000 ABs. Então ele está... poderia ser exculpado, porque ele não estava a bordo, mas o imediato dele manobrou. Agora, o comandante do capitão do outro comboio, ele concordou com a manobra e estava ausente. Então por isso ele está os sendo dois comandantes estão sendo enquadrados por exposição a risco, e um imediato por ter dado causa ao abarroamento e o outro você está pedindo para a PEN reavaliar. Exatamente, porque possivelmente há indícios, já que a companhia dele indenizou o prejuízo, de que ele também tem a participação. E pelo relatório, fala que foi o empurrador Acapu que deu causa ao abarroamento. Então, por isso que, no meu entendimento, deve-se incluir o imediato no polo passivo. Tá bom. Bom, então eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, retornar os autos à doutora Procuradoria para ver a possibilidade de incluir o imediato do empurrador Acapu no polo passivo. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Como votam mais juízes, assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, determinando o retorno dos autos à Procuradoria Especial da Marinha para reavaliação. Publicação do voto no processo número 34.370 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, pelo retorno dos autos à Procuradoria Especial da Marinha, nos termos do voto do senhor juiz relator. Processo número 34.263 de 2020. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Átila Lancuri, com pedido de arquivamento da Procuradoria Especial da Marinha. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson. Senhor juiz presidente, senhores juízes, eu estou acatando o pedido de arquivamento desse processo feito pela Procuradoria Especial da Marinha e estou recomendando que nós preenchamos aquela letra E do nosso arquivo, né, do nosso voto, que é uma proposta de recompensa honorífica para a pessoa. Esse caso envolve uma embarcação que era utilizada por militares do Exército. Eles estavam... Vou ler aqui o relatório para os senhores. No dia 10 de maio de 2020, por volta das 20 horas, eles estavam nessa lancha de nome Esperança. Está aí a fotografia dela abarroada. Era conduzida por um soldado do Exército chamado Fernando Borges Zwicker, e a bordo iam o sargento Douglas Pascoal Ripp, que é para ele que eu estou propondo a recompensa, e o soldado Daniel Henrique Trabac Engelmann. Eles estavam fundeados, aguardando a passagem de, aparentemente, contrabandistas. Havia uma busca por contrabando, inclusive de maconha, naquela região e tal. Uma operação militar chamada Horus, no município Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Bom, eles foram avisados da aproximação de embarcações suspeitas por rádio e passariam pelo local onde eles estavam. Eles ligaram o giroflex, as embarcações suspeitas passaram em alta velocidade e não conseguiram pegar nenhuma delas. Isso às 20 horas. Às 23 horas, também quando eles navegavam pela região, eles foram novamente informados por rádio sobre as embarcações que haviam fugido, indo de volta na sua direção. Eles avistaram então essas pessoas, provavelmente contrabandistas. Uma das embarcações seguiu em rota de colisão
contra eles e se chocou com essa embarcação. Observem ali os danos. Se podia descer um pouco mais, dá para ver as 3 fotografias, por favor, Josimar. Olha lá como é que ficou a embarcação que estava esses 3 soldados, esses 3 militares. Bom, eles ainda efetuaram disparos em direção, mas não teve como impedir que eles fossem atropelados por outra embarcação. Pois bem, a embarcação começou a afundar, o tripulante Douglas, né, na verdade o sargento Douglas, ele perdeu consciência e quando ele voltou a si, né, quando voltou à consciência, ele viu um dos soldados com grave ferimento na cabeça e o outro desacordado, preso à lancha. Ele se jogou então dentro d'água e trouxe para bordo esse que estava fora e retirou então o soldado Fernando e amarrou ele no que restou do casco, né? E ele perdeu de vista o outro que estava mais ferido. Um pescador que navegava perto prestou socorro a eles, depois eles foram então conduzidos até Guaíra. Aqui nos autos, esses aqui são os autos que resultaram, não sei, fala que esse sargento Douglas, ele chegou no ambulatório lá no hospital com ferimentos na região do rosto. O outro que estava com ele, que eles conseguiu salvar, chegou no hospital com trauma crânioencefálico e também levado por ambulância. E o terceiro, que faleceu, também faleceu em razão de traumatismo craniano. Pois bem, não foi possível saber qual foi a embarcação que aborrou eles, por isso a Procuradoria propôs o arquivamento e eu estou aqui estou acatando esse pedido, estou recomendando o acatamento desse pedido, mas eu acho que o sargento, por ter, depois de voltado a si, com um ferimento grave e ainda se jogado dentro d'água e salvo a vida de seu colega, merecia uma recompensa honorífica de nossa parte. E como ele é militar, os senhores são militares, conhecem isso melhor do que eu, então não soube tratar isso diretamente, por isso que eu trouxe a plenário, para que nós façamos aqui da maneira correta. Se uma anotação em sua ficha militar, ou se um diploma de nossa parte, eu não sei bem o que fazer para levar isso à frente. Por isso que eu trouxe aos senhores para a gente discutir. Ok. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Ato. É verdade. Aí depois eu concordo com a recompensa honorífica. Acho que só, por enquanto, basta o juiz Nelson fazer o voto com essa recompensa honorífica e depois a gente veria como encaminhar isso, chegar até ao Exército. Bem, nós temos uma regra em discussão. Nós temos um procedimento de 2 níveis de recompensa honorífica. Aquela que nós efetivamente encaminhamos para o comandante da Marinha, como aconteceu até com aquele capitão de longo curso que nós fomos lá naquela cerimônia, né? E a outra que é de menor nível, em que eu simplesmente faço um diploma, fica no nível do Tribunal Marítimo, né? Nesse caso aqui, eu achei que foi um ato muito, digamos assim, de coragem desse cidadão, né? Ele estava ferido, se jogou no mar, salvou 2 vidas. Uma vida, o outro faleceu. Então, eu acho interessante que a gente caminhe isso para o comandante da Marinha. Agora é importante que nessa recompensa honorífica seja escrito uma síntese para que eu possa ter subsídios para encaminhar o ofício. Obviamente, eu encaminharei o acordo em anexo e, com o que estiver nessa recomendação, eu terei subsídio para o ofício. Tá bem? Vamos colocar em votação, mas acho que todos irão concordar. Perfeitamente. Essa publicação, essa nota para arquivamento, deixa eu ver se ela já foi publicada. Esse aqui, certidão.
Foi 26 de março, então já está em tempo de eu fazer até mesmo o acordo. Então, perfeitamente, dá para fazer imediatamente. Está ótimo. Já foi publicada a nota, inclusive. Assim sendo, retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, eu voto no sentido de manter o pedido de arquivamento requerido pela PEN, né, e propor uma recompensa honorífica ao sargento, dizer o nome dele aqui completo, tudo certinho, com o nome dele correto, anotei aqui, ao sargento do Exército Brasileiro, Douglas Pascoal Ripp, por sua atitude nesse incidente. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Átila Cury, para que apresente o seu voto. Com o relator. Como voto demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, determinar o arquivamento dos autos, sendo concedida proposta de recompensa honorífica ao sargento do Exército em pauta. Publicação do voto no processo número 34.263 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade, arquivar os presentes autos e propor recompensa honorífica ao sargento do Exército Brasileiro, Douglas Pascoal, o que foi aceito por unanimidade por este colegiado, nos termos do voto do senhor juiz relator. Faltou no restante que eu não entendi. RIP. Então, sargento do Exército Brasileiro, Douglas Pascoal Ripp. Obrigada, juiz Átila. Processos que serão arquivados nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2º, do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. Processo da senhora juíza Maria Cristina Padilha, número 34.260 de 2020 e 34.313 de 2020. Processo do senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves, número 34.323 de 2020 e 34.352 de 2020. Processo do senhor juiz Fernando Alves Ladeiras, número 34.328 de 2020, 34.347 de 2020 e 34.390 de 2021. Processo do senhor juiz Nelson Cavalcante, número 34.401 de 2021. Processo do senhor juiz Átila Lancuri, número 34.324 de 2020. Processo do senhor juiz Júlio Neves, número 34.332 de 2020. Esgotada a matéria da pauta. A palavra aberta, senhora juíza, senhores juízes. Bem, não havendo manifestações, gostaria de relembrar que amanhã nós teremos aqui a visita de representantes do Ministério Público do Trabalho. Gostaria de saber se, além do juiz Átila e o juiz Ladeiras e o juiz Júlio Neves, algum outro juiz irá comparecer. E o juiz Nelson. Então teremos 4 juízes comparecendo amanhã. Eu peço que todos estejam a posto a partir de 10h30. Relembro que a nossa próxima reunião ela acontecerá no dia 12 de agosto, próxima quinta-feira, por videoconferência. E relembro que dia 17 ela será presencial e no dia 18 ela será por videoconferência, na quarta-feira, mas às 9h30 da manhã. Então, eu queria relembrar a todos para colocar em suas agendas, conforme já alertado, sessão por videoconferência será na quarta-feira, dia 18, às 9h30. No dia 2 de setembro, por sugestão do vice-presidente, nós teremos a nossa primeira, será uma experiência, de uma sessão por videoconferência SEI. Então, e teremos um treinamento que já está agendado no dia 25 às 10 horas. E, obviamente, excetuando-se a juíza Maria Cristina, que me solicitou por fazer essa sessão aqui, todos os demais juízes deverão estar em suas residências.
Porque não tem sentido eu fazer uma sessão SEI com todos aqui, né? Então, eu abri uma exceção para a juíza Maria Cristina. Os demais estarão em suas residências. Então, eu peço que aqueles levem os seus relatórios impressos. Por quê? É apenas um computador, haverá termos que ver as pessoas ao mesmo tempo ver o SEI. E muitos não têm 2 computadores em casa. Então, existe um fator complicador. Então, eu espero que cada um pense como irá administrar esse problema. Tá? Dia 2 de setembro, teremos um treinamento. Esse treinamento será, já que nós teremos no dia 25 uma sessão SEI à tarde, uma sessão por videoconferência à tarde, às 10 horas da manhã, por sugestão dos senhores, teremos uma meia horinha só para testar. Esse treinamento será também por videoconferência? Claro. Perfeitamente. Em suas casas. E era justamente essa que era a dúvida, a grande dúvida minha, como é que se apresentará nesse processo para a gente. Ou seja, nós, no momento que a gente estiver com o monitor vendo um ao outro ali numa sessão de videoconferência, nós não estaremos vendo o SEI ao mesmo tempo. Aí cada um vai administrar da sua forma. Por isso que essa ideia sua é um pouco complicado de se executar, mas pode acontecer uma necessidade futura. Então, eu acho que é interessante que a gente faça, mesmo que seja só uma vez, para a gente ver como é que acontece. É isso aí. Eu acho que a melhor forma será levar a pauta para casa, certo? E cada um leve os seus relatórios e vamos conduzindo. A pessoa fica com 2 janelas aqui, uma SEI e a outra janela do vídeo. Perfeitamente. Aí cada um vai administrar da sua forma. O treinamento vai servir para isso. No caso do treinamento, eu não vejo nenhum problema em fazer aqui. Se alguém quiser de manhã fazer o treinamento aqui, depois ir para sua casa, não tem problema. Com o laptop lá, não tem problema. Aí pode o Josimar ficar correndo aqui nesse dia, não tem problema. Agora, no dia da sessão mesmo, aí não tem sentido estarmos aqui. Perfeitamente. Eu só para a nossa decana que eu abri sessão. Os demais fiquem em suas casas. Tá bom? Assim sendo, agradeço a compreensão de todos e declaro encerrada a presente sessão.